Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde, Belo Horizonte. Boa tarde super especial ao Vale do Aço, ao Triângulo Mineiro e à região metropolitana. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. Uma crônica mais que anunciada. Joel Santana deixa o comando do Cruzeiro. Emerson Ávila é o treinador. No Galo, Cuca pode repetir pela primeira vez a mesma equipe. Isso nessa temporada é quase um milagre, né? América, que jogo morno contra o Bahia. Nada mesmo de bom futebol. 0-0, né? Foi o que a gente viu lá em Pituaçu. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Romero Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, vamos começar então com a saída de Joel Santana. Tchau, Joel. Joel Santana não é mais o técnico do Cruzeiro. A decisão foi tomada na noite de quinta-feira, quando a diretoria decidiu pelo novo comandante. Será Emerson Ávila, treinador da Seleção Brasileira Sub-17 e coordenador técnico do time profissional do Cruzeiro desde 2008. Contratado em junho deste ano em substituição a Cuca, Joel Santana comandou o time celeste em 15 partidas, com 8 vitórias e 7 derrotas. Aproveitamento de 53,3% dos pontos disputados. Com ele no comando, o Cruzeiro marcou 24 gols e sofreu 18. Segundo nota oficial publicada no site do clube, a saída do treinador foi decidida pela diretoria em reunião realizada na noite de quinta-feira. Com a derrota para o Figueirense por 4-2 na última quarta, em Ipatinga, o Cruzeiro caiu para a 11ª posição, com 27 pontos e aproveitamento de 45%. O time mineiro está 13 pontos atrás do líder Corinthians e afastou-se do grupo de acesso à Copa Libertadores. Tá aí oficialmente o Guto Rabelo, né? O Joel tá indo embora e o Guto Rabelo está oficialmente chegando ao Minas Esporte, estreando oficialmente hoje. Seja bem-vindo, Guto Rabelo, novo repórter de esportes da Rede Bandeirantes de Televisão. E olha só, eu tenho uma dica imperdível para você, torcedor mineiro. A Deva, a maior concessionária Iveco do Brasil, está comemorando 10 anos. E quem vai ganhar presente é você. As 3 melhores respostas ganharão camisas do Galo, do Cruzeiro ou do América. Mais um kit Deva com a camisa do time de vôlei do Estado. Super legal, não é? Então, olha só, para participar é super fácil. Entre no meu Twitter, twitter.com/DimarOliveira e responda. Porque a Deva, a maior concessionária Iveco do Brasil, deve te presentear com a camisa do seu time. Mas atenção, as respostas só valem se tiver o hashtag Deva10anos. E não se esqueça de colocar o seu time do coração. Deva, 10 anos. Sempre ao seu lado. Olha só, eu estou muito à vontade para falar dessa saída do Joel, porque eu acho que ele não deveria ter vindo, né? Isso eu disse desde o anúncio do Joel Santana, pelas características, por tudo que a gente entendia do treinador, pelo que a gente conhece do Cruzeiro, das características do time, da forma como atua. Eu acho que isso foi mais do que anunciado desde a chegada do Joel. Ele não se encaixou mesmo. Para o torcedor ter uma ideia, a gente que acompanha o dia a dia, que faz os jogos, o Joel dificilmente sabia o nome de um jogador. O Joel, todas as vezes que ele ia substituir, ele pedia auxílio para o banco e agora coloca quem? As pessoas falam assim, não, não é esse. Então, olha só, não encaixou mesmo. Então, isso era anunciado. Agora, o que mais a gente tem que questionar nesse momento é o tempo que o Cruzeiro perdeu trazendo o Joel, que todo mundo sabia, não tinha as características para comandar esse time. Eu acho que essa é a grande interrogação. Sabe por quê? O Campeonato Brasileiro não perdoa. A história do Cruzeiro poderia ter sido diferente. E acho que esse peso, né, se vai ficar com a Copa do Brasil ano que vem, se vai ficar na Libertadores, eu acho que pode ser muito bem colocado nesse período em que o Joel comandou o Cruzeiro. Foram pontos importantíssimos que o Cruzeiro deixou de fazer sob o comando desse treinador. Sem dúvida alguma, Dimara. Eu também sou dessa corrente de que o Joel Santana não deveria nem ter vindo para o Cruzeiro. A gente sabe que o estilo do treinador, e isso a diretoria do Cruzeiro conhecia, não casa com o estilo do Cruzeiro, com o estilo que o torcedor do Cruzeiro gosta, é acostumado, um time que joga para frente, que tem um padrão de jogo. Em momento algum a gente viu isso no Cruzeiro. A gente não viu grandes atuações. Aliás, ele perdeu isso, né? A gente não viu grandes atuações. Nós não vimos o time apresentando um padrão tático. Uma campanha muito irregular, com 8 vitórias e 7 derrotas. O time não conseguia, enfim, decolar dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, também tem a questão de diretoria. Ela sabia o que ela estava contratando. Será? E, além do mais, ela também tem a culpa dela de, num momento, ter
tirado muitas peças importantes do grupo, de ter vendido jogadores como o Dudu, como o Henrique, como o Thiago Ribeiro e por aí vai. Então, acho que o Joel tem muita culpa, mas a diretoria também tem. O Joel chegou a falar isso na coletiva de despedida dele hoje. Nada contra a pessoa, nada, maior respeito pela história dele, pelo histórico dele, só que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem a sua hora. E ele falou dessa questão de ter perdido jogadores importantes, que ele acha que a diretoria tem que vender mesmo quando é necessário, mas que isso também refletiu no time. Agora, Romero, a diretoria não sabia como que o Joel comandava, né? O que fez com que até uma mágoa acontecesse com esse treinador. Acho que ninguém precisa disso, né? Pra quê? Todo mundo tinha essa noção, né? Era o sonho do Zezé, né? O Zezé costuma cair do cavalo nos seus grandes sonhos antigos. Costuma ficar pesadelo pro Zezé Perrella. O Joel não é técnico do Cruzeiro. Ficava aquela coisa estranha, a gente imaginar, assim, uma situação muito esquizofrênica, o Joel Santana treinando o Cruzeiro. Ele tinha toda a disposição, tinha à disposição dele uma estrutura de trabalho que ele nunca teve. Essa estrutura não existe no Botafogo, não existe no Flamengo, não existe no Bahia, não existe no Fluminense, não existe nos clubes que o Joel treinou na sua carreira aqui no Brasil. Talvez lá na África do Sul ele tenha tido com a seleção nacional, que é um outro contexto totalmente diferente. Mas no Cruzeiro sempre ficava uma situação muito estranha. Ele não é treinador do estilo que a torcida gosta de ver. A gente viu o Cruzeiro ganhar o clássico, como eu estava comentando com o Guto Rabelo ali fora, e a torcida ainda assim ficar completamente decepcionada com o desempenho muito fraco do Cruzeiro. O Joel não conseguiu encaixar esse time. Eu acho também que o elenco do Cruzeiro não é tão bom quanto se fala e tem ficado cada vez pior com as perdas que teve. Gil, Henrique, Thiago Ribeiro, Dudu, são perdas muito complicadas para o time e o departamento médico sempre recheado. O Joel chegou a falar que era como um hospital, as mesas estavam sempre cheias, o que é também uma situação do Cruzeiro. Então eu coloco sim na diretoria do Cruzeiro a grande culpa por esse momento, tanto pela dilapidação do elenco, pela montagem equivocada do elenco no início do ano, que não se reforçou suficientemente para disputar uma Libertadores, apostou numa continuidade que já não era tão verdade assim, o Cruzeiro não tinha uma continuidade tão grande, e na aposta do Joel Santana, que não era um treinador para o Cruzeiro. Exatamente sobre isso, sobre essas questões todas, o Joel também falou depois da última partida, né? A questão do departamento médico está demorando para recuperar o pessoal, o departamento físico. Então a impressão que eu tenho é o seguinte: o Cruzeiro trouxe o Joel. Se ele ficasse ali quietinho, não falasse tanto, não questionasse tanto, talvez até pudesse ter ficado. Daqui a pouco a gente vai falar da questão do Roger. Só que ele abriu a boca, né? Ele foi falando, como falou na coletiva de hoje. Então, assim, foi um choque de um treinador que não tinha característica do time, do clube, que não estava encaixando ali na história, e mais ele falando ainda, e não dava mais, né? Eu acho que soma-se a isso ainda a pressão da torcida, né? O torcedor cruzeirense sempre manifestando-se contra a permanência do Joel Santana. Muitos, inclusive, desde a chegada do treinador, já não concordavam. Nós, aqui no Minas Esporte, deixamos bem claro que não era um técnico para a equipe do Cruzeiro. É um treinador ultrapassado, independentemente de ser aquele que tenha ou não características do futebol ofensivo do Cruzeiro, como lembrou o Romero. É um treinador que, em 8 vitórias conquistadas pelo Cruzeiro, eu diria que em apenas uma convenceu. Que foi o jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, aquele 1-0, um time bem fechado, jogou certinho. Mas nas outras 7 vitórias do Cruzeiro, sempre com uma sorte aqui, uma situação ali. Sorte ele tem, né? Sorte ele tem, realmente. Aquele jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele vencia o jogo por 1-0 numa jogada de sorte. O Vasco, não sei o que aconteceu com o Vasco, acabou vencendo, fazendo 2 gols no finalzinho do jogo. Várias vitórias na base da sorte. Ele não deu uma cara ao Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu completamente o esquema. E agora sai o Joel Santana numa decisão acertada da diretoria, apesar de ter errado na contratação dele.